Antes mesmo de olhar para dentro do corpo, é preciso olhar para fora, olhar para o ambiente, para as relações, para o convívio que cerca sua rotina. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a abandonar o que o adoece. E a grande verdade, ainda que desconfortável, é que muitas doenças que aparecem no corpo começaram muito antes, na alma, no convívio, no silêncio emocional mantido por anos. Entre os maiores fatores de adoecimento após os 60 anos, está uma dor que quase ninguém tem coragem de nomear: a dor causada por pessoas da própria família. Parentes que, com palavras cortantes ou gestos negligentes, esvaziam a alegria, distorcem a autonomia e contaminam lentamente a saúde emocional de quem está envelhecendo. O pior é que essa dor raramente é validada. Ela é escondida sob frases como "é da família, tem que aceitar, mas ele quer seu bem", ou o clássico "não liga, já é assim mesmo". Só que o corpo liga, o cérebro responde, a alma sente. E esse tipo de convivência tóxica, mantida por costume, obrigação ou culpa, é como fumaça dentro de casa. Você não percebe de imediato, mas ela se espalha, se instala e sufoca. Estudos liderados por Andrew Huberman mostram que a exposição constante a estímulos emocionais negativos ativa o eixo do estresse, eleva o cortisol, aumenta processos inflamatórios silenciosos e acelera o envelhecimento cerebral. Ou seja, conviver com quem nos fere, mesmo sem gritar, mesmo de forma educada, também adoece. Dan Buettner, pesquisador das Blue Zones, reforça o que a ciência já confirma. Longevidade não vem só da alimentação ou do exercício. Vem do vínculo, da rede de apoio, da qualidade das relações. Os centenários das zonas mais longevas vivem mais porque não estão cercados por tensão, sarcasmo, desdém ou manipulação. Estão cercados por respeito, acolhimento e trocas verdadeiras. Por isso, neste vídeo, nós vamos atravessar um território sensível, mas necessário. Vamos falar com profundidade e firmeza sobre os 5 tipos de parentes que intoxicam sua saúde emocional e podem estar encurtando sua vida sem que você perceba. Vamos identificar cada um desses padrões com clareza e coragem. E mais importante, entender o que você pode fazer para proteger sua paz sem carregar culpa. Porque depois dos 60, você não precisa mais carregar o que pesa. Você precisa viver leve, inteiro e em paz com sua verdade. Mesmo que, para isso, seja necessário aprender a dizer não a quem insiste em adoecê-lo com afeto disfarçado. 1. O parente crítico contínuo, o que adoece com palavras. Nem sempre a violência vem em forma de grito. Muitas vezes, ela chega como uma crítica disfarçada de conselho, um comentário irônico feito por brincadeira, ou uma comparação que, embora dita com tom leve, carrega o peso do desprezo. O parente crítico contínuo é aquele que nunca valida, só aponta falhas, que nunca celebra, só corrige, que nunca reconhece, só diminui. E com o tempo, esse padrão de convivência deixa marcas mais profundas do que se imagina. Quando você escuta diariamente que está ficando confuso, que está lento, que só reclama, que atrapalha, que não entende mais as coisas como antes, seu sistema emocional começa a absorver essas mensagens como verdades. E o corpo responde. A autoestima se encolhe, o humor se apaga, a dor física se intensifica. A medicina chama isso de somatização, quando a dor emocional se transforma em sintomas no corpo. É como se cada palavra atravessasse a pele e se alojasse em algum lugar silencioso, esperando o momento de gritar através de doenças. Hipócrates já nos lembrava. O ambiente emocional é parte essencial da medicina preventiva. Não adianta tomar o melhor remédio se você vive sendo ferido pelo tom, pelo olhar, pela frase que rebaixa. O parente crítico corrói em silêncio, e quanto mais tolerado, mais autorizado ele se sente. E o ciclo se repete. A saída não está em brigar, está em reagir com consciência. Estabeleça limites. Não aceite toda crítica como legítima. Responda com perguntas: por que você acha isso? Ou, o que te leva a dizer isso agora? Devolva a responsabilidade para quem está atacando. Aprenda a se proteger sem entrar em guerra. Se não puder se afastar, distancie emocionalmente. Preserve sua integridade interna. Imagine que esse parente é como um alarme disfarçado de relógio. Ele toca todo dia. Começa suave, mas vai aumentando o volume. Até que, um dia,
você já não consegue ouvir sua própria voz interior de tanto ruído externo. Por isso, escolha o silêncio da sua paz ao barulho da crítica alheia, porque sua saúde precisa de descanso, até das palavras. 2. O parente drenador de energia, que só aparece para pedir, nunca para doar. Existem pessoas que não gritam, não criticam, não acusam, mas mesmo assim esgotam. São os parentes que se aproximam sempre com uma necessidade, um pedido, uma urgência. Ligam apenas quando precisam. Visitam apenas quando querem algo. Nunca estão por inteiro, apenas sugam. E no início, isso pode parecer normal. Afinal, somos ensinados a ser úteis, a ajudar, a estar disponíveis. Especialmente após os 60, muitos sentem que precisam provar que ainda são importantes. E o ciclo se estabelece. Dar, doar, ceder, até não sobrar nada. A neurociência, através dos estudos de Andrew Huberman, mostra que relações assim drenam recursos mentais, reduzem a capacidade de regeneração cerebral e aumentam o risco de esgotamento emocional. A exaustão não vem só do excesso de atividades. Ela vem, sobretudo, da presença constante de vínculos que exigem de mais e devolvem de menos. Relações que funcionam como parasitas afetivos. Instalam-se suavemente, mas sugam sem cessar. Há uma diferença brutal entre ser generoso e ser explorado. Entre cuidar com amor e se anular por medo. Generosidade sem reciprocidade constante não é nobreza, é autossabotagem. E quem mais sofre com isso é o seu corpo, que responde com cansaço crônico, dores difusas, insônia, desânimo, falta de foco, apatia. A solução não precisa ser cortar vínculos, basta redesenhar os contornos, crie limites de tempo. Hoje não posso conversar, estou me dedicando a mim. Estabeleça fronteiras emocionais. Entendo sua dor, mas não tenho energia para isso agora. E, sobretudo, reconheça internamente que você não é egoísta por se priorizar. Você está apenas reequilibrando uma balança que, há anos, pende para o lado de quem só leva. Imagine esse parente como um balde furado. Quanto mais você tenta encher, mais seco você fica. O problema não está na sua generosidade, está no buraco que o outro se recusa a fechar. Cuide para que sua fonte de energia não se esgote por doação compulsiva. Porque o que você dá ao outro deve vir do que sobra, nunca do que te falta. E depois dos 60, seu tempo e sua energia são tesouros. Escolha com sabedoria onde e com quem investi-los. 3. O parente desprezador da velhice, que infantiliza, desautoriza e anula sua sabedoria. Algumas feridas não vêm do que é dito, mas da forma como somos tratados. Há parentes que não xingam, não brigam, não exigem, mas nos colocam numa posição de invisibilidade. Passam por cima das nossas decisões, ignoram nossas opiniões, falam com condescendência, como se estivéssemos sempre desatualizados, frágeis ou incapazes de compreender o mundo atual. E pouco a pouco, essa postura vai minando nossa identidade, nossa voz, nossa história. Esse tipo de parente, que despreza a velhice de forma sutil, representa um dos maiores perigos à saúde emocional de quem envelhece. Não por agressão direta, mas por apagamento contínuo. A mensagem transmitida é clara: você já não serve. E essa sensação de inutilidade adoece em silêncio. O cérebro começa a desacelerar, o corpo perde entusiasmo, a alma encolhe, porque perder função social é, para o idoso, tão grave quanto perder mobilidade física. Nas Blue Zones, o cenário é o oposto. Lá, os mais velhos são a raiz da comunidade. São consultados, ouvidos, valorizados como bibliotecas vivas. Têm funções claras, responsabilidades dentro da família, papel ativo nas decisões. Eles não apenas existem, eles pertencem. E é justamente isso que os mantém vivos, lúcidos, participativos. O idoso que se sente necessário vive mais. E melhor. Por isso, não aceite esse apagamento passivamente. Reivindique sua voz. Compartilhe sua experiência. Recuse a infantilização com firmeza, ainda que em silêncio. Assuma funções simbólicas ou práticas no seu círculo familiar. Seja o guardião das histórias, o conselheiro dos mais jovens, o elo entre gerações. E, acima de tudo, cultive internamente o orgulho pela sua história, mesmo que o mundo não reconheça. Porque sabedoria não precisa de aprovação para existir. Lembre-se da metáfora: sem raiz, nenhuma árvore cresce com firmeza. E você, com suas décadas de vida, é essa raiz. Fortaleça-se a partir disso. Quem tenta apagar sua luz por medo da sua profundidade, na verdade, revela sua própria insegurança. E você não está aqui para ser apagado.
Está aqui para florescer, mesmo no outono da vida. Porque a velhice, quando respeitada, é primavera para a alma. 4. O parente passivo-agressivo, que finge cuidado, mas opera com controle e manipulação. Dentre todos os perfis de parentes tóxicos, talvez o mais difícil de identificar, e também o mais perigoso, seja o passivo-agressivo. Ele se apresenta com gestos de cuidado, mas esconde intenções de controle. É aquele que diz, eu só quero seu bem, mas toma decisões sem consultar, impõe visitas sem perguntar, critica indiretamente com frases como, você está mesmo dando conta? Ou, você devia pensar melhor antes de fazer isso. Tudo em tom manso, mas profundamente corrosivo. O impacto desse tipo de relação é sutil no começo, mas devastador a longo prazo, porque ela desestabiliza a confiança que você tem em si mesmo. Aos poucos, você começa a duvidar das próprias escolhas, a se sentir culpado por querer autonomia, a acreditar que precisa da aprovação alheia, até para pequenos gestos. E isso, para quem está envelhecendo, é um golpe brutal na dignidade. Hipócrates nos ensinava que a autonomia é parte da saúde, e ele estava certo. Quando você perde o controle da própria rotina, da própria casa, da própria vida, mesmo que de forma silenciosa, o corpo reage como se estivesse sendo ameaçado. O estresse aumenta. A imunidade cai. O ânimo se dissipa, porque o ser humano precisa sentir que ainda tem voz, poder, direção. A forma de lidar com esse tipo de parente exige coragem e clareza. O primeiro passo é nomear o que está sendo feito. Quando perceber atitudes que invadem sua liberdade sob o disfarce de afeto, diga: agradeço sua intenção, mas essa decisão é minha. Ou, entendo sua preocupação, mas não me sinto bem quando escolhem por mim. Ao nomear, você tira o poder da manipulação e reposiciona sua presença. Se for difícil confrontar diretamente, estabeleça limites silenciosos. Reduza o tempo de convivência. Escolha os momentos em que aceita conselhos. E, principalmente, fortaleça sua autoridade interna. Você não precisa justificar sua autonomia para quem quer controlá-lo com gentileza forçada. Cuidado não é imposição. Cuidado é respeito. E ninguém cuida bem de quem tenta comandar por trás da cortina do afeto. Imagine esse parente como um médico que prescreve sem examinar. Ele diz o que você precisa fazer, mas não pergunta como você está. Ele invade sua vida e chama isso de amor. Mas amor de verdade escuta antes de decidir, espera antes de agir e, acima de tudo, respeita antes de cuidar, porque sem respeito, até o cuidado se torna veneno. 5. O parente fantasma emocional, que some quando você mais precisa. Existe uma dor que não grita, ela apenas se instala e vai tomando espaço. É a dor da ausência, da falta, do silêncio onde deveria haver presença. O parente fantasma é aquele que some, que desaparece nos momentos em que você mais precisa, que diz, qualquer coisa me chama, mas nunca está disponível, que evita envolvimento, que se distancia emocionalmente com a desculpa de respeitar seu espaço, mas que, no fundo, apenas não quer estar por perto quando a sua vulnerabilidade aparece. Essa ausência, por mais silenciosa que seja, gera uma ferida profunda. A sensação de que você foi deixado para trás, que não importa mais, que a sua dor não é importante, e isso adoece com a mesma intensidade que a crítica ou o controle. Porque o ser humano, especialmente após os 60, precisa de vínculo, de contato, de presença significativa, precisa sentir que ainda é parte de algo, que ainda tem quem o enxergue. A neurociência afetiva mostra que o isolamento emocional acelera processos de declínio cognitivo, aumenta a incidência de depressão e fragiliza o sistema imunológico. O estudo de Harvard sobre longevidade reforça: conexões sociais são mais determinantes para uma vida longa do que colesterol, dieta ou genética. E Dan Buettner observa o mesmo nas Blue Zones. Ninguém envelhece bem em solidão. Os centenários dessas regiões são cercados por vínculos reais, por gente que participa, que conversa, que compartilha a vida. Por isso, se você convive com esse tipo de parente, a solução não está em cobrar o que ele não quer ou não pode dar. Está em reposicionar suas expectativas. Está em compreender que vínculo emocional não é uma obrigação sanguínea, mas uma construção afetiva. E muitas vezes, o afeto verdadeiro vem de fora da árvore genealógica. Busque criar novas redes. Participe de grupos, clubes, encontros espirituais, voluntariados. Relacione-se com pessoas que te veem, não como um fardo,
mas como um valor. E, acima de tudo, liberte-se da ideia de que quem some merece permanência emocional. Nem todo parente é família, e às vezes a ausência constante machuca mais do que uma briga aberta. Lembre-se, você merece presença. Presença que conforta, que acompanha, que compartilha, e se não vier de quem você esperava, que venha de onde for verdadeiro. Porque viver bem não é estar rodeado de nomes no álbum de família. É estar cercado de almas que fazem você se sentir inteiro. Conclusão. É preciso coragem para olhar além do corpo e enxergar o que realmente adoece. Hipócrates, há séculos, já intuía essa verdade ao afirmar: é mais importante saber que tipo de pessoa tem a doença do que tipo de doença a pessoa tem. E hoje, com todo o avanço da neurociência, sabemos que muitos dos males que se manifestam como sintomas físicos têm origem no ambiente relacional. Não é só o que se come, o que se bebe ou o que se movimenta que define sua saúde. É também com quem se convive, com quem se abre o coração, com quem se permanece em silêncio ou em tensão. Os estudos de Dan Buettner com os centenários das Blue Zones não deixam dúvidas. Longevidade verdadeira é, sobretudo, resultado de vínculos positivos. Esses homens e mulheres que chegam aos 90, 100 anos lúcidos, ativos, amorosos, não vivem mais apenas por sorte genética. Eles vivem mais porque vivem cercados de relações que nutrem, protegem, elevam. Relações que não adoecem, fortalecem. Andrew Huberman complementa com evidência científica. O cérebro envelhece melhor quando cercado por vínculos autênticos e segurança emocional. O cortisol, hormônio do estresse, quando estimulado por conflitos familiares crônicos, intoxica lentamente o sistema nervoso e o sistema imunológico. Ou seja, o que parece só uma convivência difícil pode, na verdade, ser um fator silencioso de envelhecimento precoce, de doenças autoimunes, de transtornos do sono, de ansiedade latente. Por isso, a mensagem final deste vídeo é simples e profunda. Após os 60, a vida precisa ser um território de paz, não um campo de batalha emocional. Você não precisa, e não deve, conviver com quem constantemente o diminui, o culpa, o abandona ou o desautoriza. É possível e necessário estabelecer limites, escolher sua presença, redefinir seus laços e até mesmo se afastar com sabedoria. Cuidar da sua saúde passa também por se afastar com firmeza e compaixão do que adoece sua alma, porque no fim das contas, saúde não é só ausência de doença. É presença de paz, é presença de respeito, é presença de afeto verdadeiro. E você merece tudo isso, não porque é idoso, mas porque é humano, porque viveu, lutou, aprendeu e agora precisa colher o fruto da sua própria dignidade, com leveza, com consciência, com amor por si mesmo.